Segredos revelados sobre o teu corpinho. Vamos conversar sobre isso hoje? O que nós podemos criar com os nossos corpos que a gente nunca considerou? Por que é tão importante você estar aí presente com os teus pensamentos, com as tuas emoções e não mais se permitir simplesmente deixar a vida te levar, deixar o teu emocional te conduzir de um jeito aleatório? Bora conversar sobre isso? Há algum tempo eu peço para essa mensagem aparecer e ela não aparecia. E hoje ela se revelou. Então a gente vai ter aí uma parte que é uma leitura do livro do Dr. Joe Dispenza. Eu vou deixar a galera chegar para que a gente possa começar essa leitura do livro do Dr. Joe Dispenza, porque quando eu acessei essa informação, cara, isso aqui ficou muito bombástico no meu universo. Muito bombástico no meu universo. E eu pedia que nós pudéssemos ter um momento em que eu pudesse abrir isso de um jeito que talvez a ciência nos explique e que faça isso te trazer relevância de olhar para esse lugar, de reconhecer a importância de você soltar, né, da tua vida padrões emocionais, padrões de pensamentos que já não funcionam mais para ti. Então, boas-vindas à nossa live. Boas-vindas a galera que tá chegando, fico muito feliz. Vamos ver como é que a gente vai chamar essa live, não é mesmo? Porque originalmente o tema dela é reconhecendo a mágica do teu corpo. Só que desde a semana passada a gente falou sobre pare de julgar o seu corpinho. Ontem à noite a gente teve um encontro incrível no Zoom, foi fechado, foi gratuito pra galera que tá dentro do grupo Desperta Comigo e nós pudemos conversar sobre uma mensagem muito especial sobre habilidades que o nosso corpo tem de colaborar e de transformar com outros corpos. Só que a gente não tem como acessar isso sem ter gratidão com o nosso corpo. Então foi tipo como um fechamento da live que a gente fez semana passada juntos aqui, porque eu conduzi a galera num exercício de gratidão com o corpo, com o seu ser, e juntos a gente criou uma energia tão espetacular. Depois essa dinâmica vai estar disponível para vocês no YouTube, mas vai estar disponível somente a parte da dinâmica, né? A gravação do encontro de ontem vai ser disparada hoje para os e-mails da galera inscrita no encontro exclusivamente, tá? Mas depois a dinâmica que foi criada com mais de 30 pessoas reunidas vai estar disponível para vocês acessarem, utilizarem. Eu tenho certeza que vai criar muita transformação, porque nós tivemos muitas consciências reunidas ali ontem e todo mundo foi a energia da contribuição para a gente mudar isso, né? Então, meus amores, deixa eu botar aqui para nós o nosso título da nossa live: Os Segredos do Teu Corpo. Eu vou colocar assim, é o que tá vindo. Daqui a pouco vem mais possibilidades, não é mesmo? Boas-vindas a galera que chegou. Deixa eu combinar com vocês, né? Chegou, dá teu oi, fala aí de qual cidade você tá dando aquela tua chegada aqui na live. Deixa eu saber de onde vocês estão vindo. Gosto de saber quais cidades estão interagindo com a gente. E contem pra mim, se quiserem falar também com o que vocês trabalham, vocês sabem que aqui vocês podem dizer o que vocês atuam, o que vocês trabalham, porque é muito legal. De repente tem alguém aí requerendo o teu produto, do teu serviço. Então aproveite esse momento também para se conectar, não é mesmo? Apertem os corações para que o Instagram chame mais e mais pessoas para essa live linda. E bom, se eu estiver falando qualquer coisa que tá tocando aí teu coraçãozinho, por gentileza, coloca as borboletas como sinal da transformação. Esse emoji da borboleta que eu deixei fixado aqui no comentário é a nossa simbologia de Monique. O que você tá me trazendo? Tá fazendo cair fichas aqui. Eu tô me transformando. Porque esse é meu propósito com vocês, é a gente criar uma transformação, é a gente despertar para mais consciência. Fala, Mari, tudo bem, meu amor? A Ana, a Paty, olá, que lindas! É pra gente despertar para mais consciência, pra gente despertar para mais possibilidades, para que a gente possa se empoderar de quem a gente é, sabe? E isso vai criar uma vida mais próspera em todas as áreas. Esse é meu propósito aqui, essa jornada de transformação. E saibam que ela não é um ponto de chegada, né? Ela não é como uma corrida que você tem um ponto de chegada. Ela é um dia a dia, é um processo de autorreconhecimento, de transformação, de expansão de consciência, de empoderamento, de reconhecimento das tuas habilidades. E nesse processo de transformação tem uma pegada que para mim é a pegada que é muito importante, que foi a partir dela que eu comecei também muito da minha transformação, que é: você não é uma vítima. Você não é uma vítima.
né? As coisas não ficam acontecendo contigo, as coisas são criadas a partir de você. E para muitas pessoas, quando a gente diz isso é um pavor. Como assim? Eu criei tudo na minha vida? Sim, você criou tudo a partir do que você fala, do que você sente, do que você se emociona, das crenças que estão no teu nível inconsciente. Você criou tudo, né? E de verdade, para quem que essa live é uma contribuição, não é mesmo? Você cria tudo. Só que quando eu acessei essa informação, eu acessei a informação de você criar tudo a partir do que você sente, do que você se emociona. Você cria tudo. E quando eu acessei isso, foi nesse livro aqui, ó, Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Foi aqui que pela primeira vez eu acessei essa informação. E eu fiquei muito indignada com o Anthony. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu parei naquela parte e eu acho que eu fiquei meses sem abrir o restante do livro. Aonde ele dava a solução de como mudar esses padrões, não é mesmo? Eu disse, o quê? Então como é que eu vou mudar essas crenças agora, gente? Aí depois eu tomei coragem e segui lendo o livro. E aqui ele traz algumas ferramentas, né? Da programação neurolinguística e da forma como a PNL hoje atua com isso. Porque o Anthony é o pai da PNL, não é mesmo? Pai não, mas ele é tipo o papa da PNL, né? Reconhecido mundialmente. Apesar do pai da PNL ser outro, não é mesmo? Que é o Robert Dilts. Mas, independentemente disso, é muito interessante da gente ter a clareza que existem outras técnicas, existem outras ferramentas, às vezes até mais gentis, às vezes até mais fáceis, mas a minha busca começou nisso. Cara, eu não sou vítima. E naquele momento, primeiro eu fiquei indignada, depois eu me empoderei. Bom, se eu criei tudo isso, tem técnicas que eu vou poder mudar isso? Ah, que maravilhoso, né? E eu fui procurando mais conhecimento e mais coisas foram chegando pra mim. E uma das coisas que mais me impactou foi o quanto o nosso corpo colabora para que a gente crie tudo ao nosso redor. O como o nosso corpo vira como uma consequência de todos esses julgamentos, de todos esses pensamentos. Que forte isso, né? O nosso corpo, ele é um reflexo dos nossos julgamentos. Quando eu ouvi isso pela primeira vez foi em Access Consciousness. E foi o Gary falando, vinculado a uma classe de facelift energético. Por isso que eu sou louca pelo facelift, porque ele dissolve os julgamentos que a gente tem sobre o nosso corpo. Muita gente para e pensa que os julgamentos que a gente tem sobre o nosso corpo é apenas sobre a aparência, é apenas sobre o visual, o peso, a idade, mas vai além disso, viu? Isso é o superficial aí, né? E é a forma como muitas vezes a gente comunica, mas vai muito além, viu? Tem umas paradas bem curiosas aí que a gente julga sobre o nosso corpo. E o Gary falou isso, o teu corpo é um reflexo dos teus julgamentos. Quando ele falou isso aquela primeira vez, cara, que frase incrível. Ela é precisa, ela é consciente, ela é profunda. E muitas vezes, quando a gente ouve ela assim, num nível superficial, muita gente não entende. E eu estudei bastante sobre isso nos últimos tempos e tem um cara que traz isso com muita propriedade pra mim, tanto no YouTube, e eu falo muito sobre isso dele, que é o Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza, ele trabalha com meditações e ele transformou o corpo dele, né? Tem um documentário chamado Heal no Netflix, eu não sei se ainda tá no Netflix, mas esse documentário fala sobre vários processos de cura, né, dos nossos corpos. E o Dr. Joy traz a potência e o poder da meditação, que é um procedimento de técnica que ele desenvolveu para que a gente pudesse, então, dissolver esses julgamentos que a gente tem aí, né? E que na verdade, no nosso corpo, que nada mais é um reflexo do que está no nosso nível inconsciente, a gente transformou o nosso corpo. E o Dr. Joe Dispenza, ele traz coisas muito incríveis do tipo, o teu corpo está criando hoje toda a tua realidade. Então ele tem uma conexão muito grande com o que a Access fala. A diferença é que o Dr. Joe Dispenza é um cientista, então ele mede resultados. O cara é doido pro resultado, o cara é doido pelas máquinas, o cara tem parceria com HeartMath, que é tipo uma das instituições mais incríveis de estudo do poder do coração nos Estados Unidos. Então a gente tá falando de um cara que traz aí pra gente estudos profundos, né, e muito verdadeiros, técnicos, sobre como que o corpo hoje é uma consequência dos nossos julgamentos, né. Eu vou não só escrever o nome dele, Tamara, eu vou mostrar pra vocês o livro e eu vou ler agora uma parte desse livro pra vocês entenderem. E veja, o livro, ele é um livro técnico, ok? Eu sempre falo sobre ele, que é Como Se Tornar Sobrenatural, Dr. Joe Dispenza, ok? Alguém pode escrever o nome dele aqui pra gente? É com Z o final, tá?
O Dr. Joe Dispenza tem esse livro, ele é ótimo livro, tá bom? Vale a pena você ler inteiro muitas vezes, até porque muitas vezes a gente não assimila o conteúdo desse livro se lido apenas rapidamente, né? Um conteúdo para ser absorvido. E como muitos livros que são meus livros de cabeceira, e esse é um deles, ele é um livro que fala muito comigo de uma hora para outra, então eu volta e meia tô abrindo ele. E volta e meia, quando a gente vai falar sobre corpo aqui, quando a gente vai falar sobre corpo aqui, eu peço para essa parte se mostrar, e ela não estava se mostrando. E a parte desse livro se mostrar, ela não estava se mostrando. E talvez a gente precisou fazer alguns procedimentos aqui antes, né? Com o nosso grupo, com a nossa galera. A gente passou por algumas lives sobre corpo. A gente teve um encontro ontem, né? Com a galera acessando mais da gratidão pelo corpo. E talvez todas essas nossas pequenas escolhas tenham criado um espaço para agora a gente ler sobre isso, tá? E que essa mensagem chegue em você, e meu pedido aqui é que ela chegue em você de um jeito que te faça dar prioridade no que realmente é relevante você mudar na tua vida hoje, né? Às vezes você pensa que é relevante você mudar a tua vida financeira, teu relacionamento, que tá uma bosta. Tua relação com teus filhos, que tá aquela droga. E muitas vezes você pensa, né, que isso é que é o relevante pra ti. Só que isso é só uma consequência do que de você de verdade acredita no teu interior. E talvez você já tenha ouvido falar isso muitas vezes, só que ainda assim, muitas vezes a gente não dá prioridade. Por isso que eu falo pra vocês que hoje, pra mim, a minha prioridade e a minha demanda é por consciência. Quanto mais consciente eu estou, mais leve, nutritiva e grandiosa é a minha vida. E muitas vezes estar consciente é eu enxergar partes bem sombrias minhas que eu me recusava a enxergar. E ao me deparar com elas, eu posso fazer escolhas diferentes. Enquanto eu não me deparo com o meu lado mais sombrio, tenebroso, feio, cruel e horrível, como muitas pessoas julgam, eu ainda não vou fazer as mudanças desconfortáveis que eu estou sendo convidada a fazer para poder realmente criar uma vida gloriosa e sair das mesmas reclamações. Faz sentido isso para vocês? Monique, não entendi nada. Tá tudo bem. Recebe o que recebeu. Eu vou convidar vocês, antes da gente começar a ler esse material, que é um material que te traz informações técnicas, porém com facilidade, porque o Dr. Joe Dispenza tem essa característica. Eu vou te convidar a baixar as barreiras. Tá? Te convido a baixar as barreiras, baixa todas as tuas barreiras. Vocês que já estão aqui comigo há bastante tempo, você já está acostumada a baixar as barreiras. Bora ser a energia do convite para mais e mais pessoas também estarem acostumadas a andar pelo mundo com as barreiras lá embaixo da terra, aberto à consciência, aberto a possibilidades, aberto a esse universo incrível de infinitas possibilidades que nos convidam a receber algo maior e melhor. Então, eu convido vocês a gente baixar todas as barreiras agora. Talvez você perceba essas barreiras como intensidades, dores e incômodos no teu corpo. Talvez você perceba elas como uma intensidade energética. Talvez você perceba essas barreiras como pensamentos rondando a tua mente agora. Talvez você perceba essas barreiras como emoções. Talvez você esteja triste, talvez você esteja decepcionada, talvez você esteja angustiada. Tudo isso são barreiras. Dá esse comando, toque nos lugares do teu corpo onde você percebe essas intensidades. E fala, corpo, eu escolho ter mais espaço agora na minha vida. Corpo, eu escolho acessar novas consciências agora. Então, o que nós podemos fazer para mudar isso? O que são essas intensidades, corpo? Como podemos mudar isso? E fale, porque a tua voz faz diferença. O teu comando funciona. Quantas vezes a gente pensou que o nosso comando não vale de nada? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar. O teu comando, ele funciona. A tua voz é importante. E ela começa primeiro em você, através de você e por você. Então só respira aí profundamente, baixa as barreiras para você receber os presentes que nós temos aqui hoje. Os presentes que tem para você aqui hoje. Baixa as barreiras, baixa as barreiras, baixa as barreiras, baixa as barreiras. Deixa essa intensidade toda e caindo. É só você dizer, eu baixo todas as minhas barreiras, eu me abro. Abra o seu coração. Abra o seu coração para que você possa estar com o teu coração aberto a receber. Abra o teu ser para que você esteja em total consciência e vulnerabilidade para receber.
Quantas possibilidades estão disponíveis para a tua vida aqui nesse instante? Quais são os presentes e as mágicas que essa live pode trazer para você? Talvez sejam viradas de chave, talvez sejam novas prioridades, talvez sejam novas possibilidades. Baixe as barreiras, baixe as barreiras, baixe as barreiras. E de verdade, o que nós podemos receber? Quanta transformação podemos ter? Baixe só mais um pouquinho, por favor, essas barreiras. Yes. Quanta leveza mais é possível? Quanto mais podemos receber? O quanto a Terra pode colaborar com a gente para a gente transformar essa energia em algo mais grandioso? Que essas barreiras possam ser empurradas para baixo da Terra e a gente possa... obrigada. Que a Terra não tem ponto de vista sobre isso, sabe? E ela pode transformar isso em possibilidades novas e diferentes, bem mais grandiosas e divertidas. Muito bem, Maria Júlia quer participar conosco da live, minha filha? Você vai ficar furungando aqui, Maria Júlia. Eu vou tirar o livro daqui, que é o lugar dela sentar, que é que ela quer sentar do nosso lado. E eu vou começar a ler o livro pra vocês. Então, eu não vou ler ele de forma chata. Eu vou ler ele do meu jeito. Vou te convidar, talvez você esteja almoçando aí, almoça comigo, né? E eu vou procurar ler ele de um jeito dinâmico, mas para que a gente possa captar a mensagem que ele quer trazer sobre o segredo dos corpos, ok? Então apertem os corações, tragam as borboletas, caso vocês percebam que isso tá fazendo cair umas fichas aí, e o que nós podemos receber, tá? O livro é Como se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. É uma pesquisa que esse cientista extraordinário fez, estudou ao longo dos últimos, 30 anos, e ele traz pra gente várias consciências a partir dos estudos dele. O que eles perceberam? Olha o título dessa parte. Como é que a energia é armazenada no corpo? Ok? Esse é o título dessa parte do livro pra gente trazer hoje de mensagem. Como a energia é armazenada no corpo? Agora, vamos ver como o círculo pensamento-sentimento funciona em relação aos centros de energia do corpo, especialmente os 3 primeiros centros, o de sobrevivência, onde ele causa mais problemas. E isso acontece porque os pensamentos e sentimentos da maioria das pessoas ativam esse centro de energia. E como você deve lembrar do capítulo anterior, cada um dos centros de energia do corpo tem energia, informação, glândulas, hormônios, química e neurocircuitária próprios e um mini-cérebro ou uma mente individual. Os mini-cérebros são programados no corpo para operar de uma maneira subconsciente, por meio do sistema nervoso autônomo. Cada centro tem a própria energia em nível correspondente de consciência, e cada um é associado a emoções específicas. Então vamos lá, um exemplo prático que ele vai trazer agora. Vamos dizer que, por exemplo, você tem um pensamento aí, do tipo, quase ninguém tem esse pensamento. Tipo assim, meu chefe é injusto. Ai, meu chefe é tão injusto. Então vamos dizer que você tem esse pensamento, né? Depois você tem um outro pensamento, do tipo, eu ganho mal. Eu ganho mal. E aí você aciona uma outra rede, uma segunda rede neurológica. E aí você pensa, eu tô sobrecarregado. E se agita de vez. Bom, como a mente é o cérebro em ação, se você continua com mais pensamentos da mesma linha e ativa redes de neurônios suficientes disparando em conjunto, como uma sequência, um padrão, uma combinação específicos, você produz um nível de mente que então cria uma representação interna, como se fosse uma imagem de você mesmo no teu lobo frontal do cérebro. É nele, nessa imagem que se cria aqui no teu lobo frontal, que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais que o ambiente externo. O que ele está te dizendo? Toda vez que você emite um pensamento, depois emite um outro correspondente àquilo. Meu chefe é injusto, eu estou sobrecarregado, nossa, eu ganho tão mal aqui nesse trabalho. Todos esses pensamentos estão conectados ao teu trabalho. Você começa a criar uma imagem interna e isso fica aqui representado no teu lobo frontal. E a tua mente é o teu cérebro nessa hora. E aí, nesse caso, você se vê como uma pessoa zangada. Uau! Aí, se assim
aceita esse tipo de pensamento, ou seja, na linguagem de Access Consciousness, se você se alinha e concorda com esse tipo de pensamento, acredita e se rende ainda por cima a essa ideia, a esse conceito, a essa imagem, sem parar para fazer nenhuma pergunta, é isso que ele fala aqui. O que vai acontecer? Os teus neurotransmissores, que são mensageiros químicos que enviam informação entre os neurônios do cérebro que produzem esse nível de mente, eles começam a influenciar os teus neuropeptídeos, que são mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo dentro do cérebro límbico. O cérebro límbico é o cérebro vinculado à nossa parte emocional, ok? Então toda vez que muitas vezes a gente ouve uma música, aquilo te remete a uma emoção, é o teu cérebro límbico ali que tá trazendo pra ti aquela emoção, ok? Muitas vezes a gente faz essa condutividade entre os três tipos de... Bom, mas tudo bem, isso não é relevante. Mas tudo bem. Pense nos neuropeptídeos como moléculas de emoção. Então, os neuropeptídeos sinalizam os centros hormonais, acionando, nesse caso, as glândulas adrenais no terceiro centro de energia. E quando essas glândulas são acionadas, elas liberam os seus hormônios. E aí você se sente estimulado. Então, a galera que tá chegando, eu tô lendo uma parte que é tipo Segredos do Corpo, do livro do Dr. Joe Dispenza, e é um babado isso aqui. E ela transmite, tudo isso transmite, galera, uma assinatura energética específica por meio do terceiro centro de energia, contendo a segunda mensagem. Olha só, a próxima mensagem que vem. Você começa a pensar, eu odeio meu chefe é um saco, eu ganho mal aqui, eu tô sobrecarregado no meu trabalho, isso tudo começa a criar uma imagem no teu lobo central, tua parte central do cérebro começa a mandar essa imagem que se transmite através dos hormônios, enfim, você sente estímulo no teu corpo, isso tudo já começa a virar biológico, você começa a sentir estímulo no teu corpo para isso. E daí o que começa a acontecer? O teu centro de energia começa a acontecer a seguinte mensagem: mande-me outro motivo para eu sentir como eu já tô me sentindo. Manda mais disso. É assim, eu quero me ver com essa raiva aqui, eu quero me ver chateada assim, me manda mais. Me mande outro motivo para eu sentir raiva. Quando esse centro é ativado, ele produz uma frequência específica que transmite uma mensagem em particular. E aí o cérebro começa a monitorar o teu estado químico. E no momento em que você sente raiva, ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como é que você se sente. Meu chefe é um canalha, já começa a entregar uma coisa, porque é criatividade, né, gente? Só que daí não é uma coisa que vai te criar uns negócios grandiosos. Aí você começa a multiplicar. Meu chefe é um canalha, eu deveria me demitir, que motorista idiota, meu colega de trabalho roubou minha ideia, eu estou certo e todo mundo tá errado. E o cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira, muitas e muitas e muitas vezes. E se você aciona esses circuitos em número suficiente, você começa a produzir o mesmo nível de mente. E isso reafirma, olha isso, a sua identidade com a mesma imagem do seu cérebro frontal. Você se torna isso. Mente, cérebro, corpo. O cérebro límbico cria mais dos mesmos neuropeptídeos que estão sinalizando os mesmos hormônios desse centro de energia e você começa a se sentir ainda mais raivoso, ainda mais frustrado, o que influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos. O ciclo pode se manter por décadas. Seja justificado ou não o que você pensa. E a redundância do ciclo programa o cérebro de acordo com um determinado padrão. Então, teu cérebro fica todo programado para o mesmo padrão. De raiva, nesse caso que ele está citando, de frustração, de choro, de vitimização. E você condiciona emocionalmente o teu corpo no passado. Você condiciona. Isso é presença? Não. Isso não é presença, isso não é consciência, isso são pessoas no piloto automático.
Ele tá trazendo pra gente o automatismo quando você não para se fazer uma pergunta. Ele tá trazendo aqui o automatismo quando você não para correr as suas barras de axis e fazer processos corporais pra dissipar tudo isso. Ele tá trazendo aqui o que acontece com as pessoas que se deixam levar pelos mesmos níveis de pensamento, sentimento e emoção repetidamente. E isso é muito forte, cara. Porque ele diz, não só o ciclo pode se manter por décadas, como ainda por cima você programou o teu cérebro. E isso se tornou a tua identidade. A tua identidade. Mas ele segue, não para por aqui. O corpo se torna a mente de raiva. Assim, a raiva não está mais na mente do teu cérebro. Olha isso. Que é 5% dos pensamentos conscientes. A raiva não tá mais já nos teus pensamentos conscientes. Não, já saiu dali. Em vez disso, a emoção da raiva ficou armazenada como energia no corpo. Mente. Os 95% da mente subconsciente. E por ser subconsciente, você já não está mais ciente do que tá fazendo. Mas é exatamente isso que acontece. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Tá caindo ficha? Deixa eu ver as borboletas, deixa eu ver os corações. Toda emoção originalmente criada a partir do pensamento fica armazenada como energia no corpo, presa no plexo solar. Plexo solar é essa região que fica aqui, ó, sobre a região do umbigo. Então, toda energia armazenada, ela fica ali, como energia no corpo. Esse pensamento, ele já vira uma energia no teu corpo. E vai chegar uma hora que ele vai falar uns negócios muito incríveis aqui, olha só. A energia armazenada, ela vai produzir um efeito biológico, que pode ser uma fadiga, problemas digestivos, dificuldades renais ou um sistema imunológico enfraquecido. Sem mencionar os efeitos psicológicos como um temperamento explosivo, impaciência, frustração ou intolerância. E ao longo dos anos você vai seguir produzindo os mesmos pensamentos que sinalizam os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão definido. E continua igualmente recondicionando o corpo para se tornar a mente raiva. Nossa Senhora, diz a Renata. Uma parte do meu propósito. Ai, morri agora. É que eu vi a Ana falando isso. Galera, exatamente assim que eu me senti quando eu li isso. Eu disse, meu Deus, tu tá brincando comigo. E percebam, a gente tem técnica para mudar isso. Mas percebam como é esse automatismo. Esse automatismo, ele é assim, filha da mãe. E aí entra as pessoas às vezes se olhando no espelho, fazendo as afirmações de manhã. Funciona, mas não é uma coisa que vai funcionar se você fizer muitas vezes só isso. Demora muito tempo, porque nossa rede está muito viciada nos mesmos pensamentos. Por isso que eu amo barras de axis. Porque as barras de axis dissolvem os pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso que eu amo os processos corporais, porque eles removem isso do corpo. Literalmente derrete. E aí talvez vocês me digam assim, Monique, mas como assim? Como assim? Barras de axis equivale a 3 horas de meditação profunda, galera. Uma sessão de barras pode equivaler até 3 horas de meditação profunda. Quantos de vocês já fizeram meditação profunda por 10 minutos? Que dirá 3 horas? Uma sessão de barras, a neurociência já identificou essa profundidade, porque isso transforma, isso oxigena, isso te recicla, isso te dá espaço para criar uma vida diferente. Entende por que eu falo isso para vocês? Capta por que eu digo, cara, processo corporal aqui em casa é mato. Por quê? Porque se eu não faço, eu sei que é batata me conectar com o inconsciente coletivo, com os pensamentos negativos das outras pessoas e rapidinho voltar para uma frequência assim, e eu não escolho isso para minha vida. Eu não escolho. Eu sei que a minha vida vai ser daqui pra cima, daqui pra cima. E para que isso aconteça, é importante que eu tenha espaço, que eu permita que o meu corpo também tenha os pontos de vista que ele deseja ter, que eu mude os meus julgamentos para que o meu corpo também mude, para que a gente crie juntos de um jeito diferente. Você tá entendendo agora quando eu falo para você assim, você e teu corpo, vocês criam juntos nessa realidade, vocês criam a tua vida junto. Ok, daqui a pouquinho ele vai chegar a falar aqui o que acontece com os corpos que não
que tem energia parada. Daqui a pouco ele vai falar isso daqui. Cara, assim, ó. Ai, respira, porque eu tô muito emocionada de estar trazendo essa parte desse livro pra vocês. Ai, tá fazendo sentido, eu tô impactada. Ai, eita atrás de eita, que ciclo é esse? Eu tô chocada, Jesus. É isso, é de dentro pra fora, a transformação. É isso que eu precisava ouvir hoje, diz a Tamara, maravilhosos. Então vamos lá, vamos seguir aqui com o Dr. Joe Dispenza. Então a energia, ela tem esse efeito biológico, como a gente estava conversando. E ao longo dos anos, você segue produzindo esses mesmos pensamentos que sinalizam esses mesmos sentimentos e continua programando o cérebro, então, nesse mesmo padrão. Aí ele traz, mas e se em vez de sentir raiva, você começa a ter pensamentos que o fazem se sentir vitimizado ou culpado, do tipo, a vida é muito difícil, eu sou um mau pai, eu não deveria ter sido tão rude, será que fiz alguma coisa errada? Bom, esses pensamentos vão acionar uma outra rede de neurônios no teu cérebro e que se dispara e conecta a um número de suficiente de redes, ou seja, basicamente logo mais você começa a pensar, Deus vai me punir, ninguém me ama, eu não valho nada, ou seja, só muda a rede de conexão neural, né? Mas, enfim, é basicamente isso. A Lari falou, mas vai te afetar da mesma forma e vai afetando o teu corpo da mesma forma. A Lari falou, me diz que fica salva. Sim, vai ficar salva por algumas horas essa live, aproveitem, tá? E vamos ter espaço, gente, porque... expandam o ser de vocês em todas as direções, porque é comum, às vezes, a gente dar uma bugada na internet pela energia e pelas novidades que a gente traz por aqui, não é mesmo? Então, o que acontece? Se você acredita nesse vitimismo e se rende a pensamentos culpados sem nenhuma análise, os neurotransmissores que ativam redes neurais no cérebro influenciam uma mistura diferente de neuropeptídeos. É uma mistura diferente, é outro suco. É outro suco que vem. E esses neuropeptídeos sinalizam um centro hormonal, nesse caso, o segundo centro. E com o tempo, à medida que você cria o mesmo círculo de pensamento e sentimento, começa a armazenar sua energia no segundo centro do corpo. E isso começa a produzir outro efeito biológico. Como você sente culpa no intestino, pode começar a sentir náusea, enjoo ou dor nessa região do corpo. Além de emoções como sofrimento, infelicidade e até tristeza. Percebe? Então, é aqui que ele vai trazendo essas questões. E aí, aqui, ele fala, enquanto isso acontece, você continua condicionando o corpo a se tornar a mente de culpa e sofrimento e armazena cada vez mais energia como emoção nesse segundo centro. A Tânia colocou dor no intestino ou aparecendo ou no sistema digestivo. Tânia, muito bom para isso é o MTVSS, tá? MTVSS é maravilhoso. Teremos o workshop de MTVSS em Porto Alegre, dia 26 de novembro, galera. Para vocês acessarem esse processo corporal incrível de Access Consciousness, trazerem ele para a vida de vocês, para o corpinho inteiro, frente e verso do corpinho, e se for o caso, para algumas partes específicas, do tipo intestino, derme, questões hormonais, e assim vai. MTVSS é um coringão do Access Consciousness maravilhoso. O livro é Como se tornar sobrenatural, Dr. Joe Dispenza. Bom, aí ele fala então que você continua transmitindo uma assinatura energética específica, contendo informação específica através do segundo centro de energia para o campo de energia do teu corpo. Enfim, meus amores, eu vou pular agora porque essa parte não é relevante e vou ir para uma outra que eu acho muito legal, que é o corpo como um imã. O corpo como um imã. Cada um tem, você pense num imã. Imãs têm polaridade, é claro. E cada um tem um polo norte e um polo sul. Uma extremidade tem carga positiva e outra negativa. A polaridade entre as extremidades de um imã é o que faz produzir um campo eletromagnético. Quanto mais forte a polaridade entre os dois polos, maior o teu campo eletromagnético que o imã produz. Você não pode ver esse campo eletromagnético, mas ele existe e pode ser medido. O seu corpo também é um imã. Culturas antigas sabem disso há milhares de anos.
Seu polo norte é a mente e o cérebro. Já o seu polo sul é o corpo na base da coluna. Quando você vive dos hormônios de estresse, que são emoções de sobrevivência, ou quando utiliza os outros 2 centros de energia de sobrevivência em excesso, você extrai energia do seu campo invisível. A energia, então, já não flui mais pelo corpo, porque o corpo, em modo de sobrevivência, retira a energia do campo e armazena essa energia especificamente nos 3 primeiros centros de energia. Se isso se mantém por algum tempo, o corpo não tem carga elétrica correndo por ele. E sem carga elétrica, você não pode criar o campo de energia que normalmente o cerca. Quando isso acontece, o corpo já não é mais como um ímã. É como um pedaço de metal comum que perdeu a carga. Como você pode ver na figura abaixo, o corpo se torna mais matéria e menos energia. O corpo se torna mais matéria e menos energia. E isso é uma das coisas muito incríveis, porque dentro de Axis tem um processo corporal da onda acústica que contribui para o corpo ter mais a facilidade de ser mais energia e menos matéria. Então, por que eu trouxe para vocês isso, gente? Porque tá na hora da gente acordar, tá? E eu tô há tempo falando sobre isso, e o meu propósito aqui é a gente trazer clareza e consciência para as nossas vidas. Então tá na hora da gente começar a priorizar se realmente a gente escolhe criar uma vida grandiosa. Porque se a gente escolhe ficar só reclamando das mesmas coisas todos os dias, das mesmas questões todos os dias, minha sugestão é, não venha para essa live. Vai ver a galera, sabe? Tem tanto influencer legal que fica fazendo umas palhaçadas na internet das mesmas reclamações, rindo dos mesmos problemas. Tô chegando aos 30, hipertensão tá pegando. Tô aqui, dia 1º já não tenho mais dinheiro pra gastar minhas contas. Tem tanta gente já fazendo esse trabalho na internet. Vá lá, divirta-se, siga seguindo essas pessoas, ria disso, né? E siga rindo da tua própria vida, sabe? E tá tudo bem, você não precisa seguir aqui. Imediatamente o número de pessoas cai na live. Bem, tá tudo certo, sabe? Agora eu escolho convidar pra gente criar mais pessoas que realmente, a base da coluna seria o Polo Sul, Tamara. Realmente eu escolho convidar pessoas que estão escolhendo de verdade criar algo novo pra sua vida e sair das reclamações do mundo comum, da realidade lá de fora, que tá sempre mimizenta, do mesmo jeito, com as mesmas emoções paralisadas. Para que isso aconteça, é importante a gente mudar os nossos padrões. Você não consegue mudar os teus padrões sem fazer escolhas diferentes. E tá tudo bem. Até agora você aprendeu de um jeito. Até agora você se alinhou e concordou a uma série de julgamentos, a uma série de emoções, a uma série de pensamentos. Você talvez brigou com uma série de coisas, manteve isso trancado no teu corpo, manteve isso presente na tua mente, no teu universo, criando mais disso, mais disso. E teu corpo, talvez, sequer seja o fluxo de energia nesse instante que possa colaborar contigo para você criar com mais facilidade. Quando a gente começa a receber barras de Axis, os processos corporais, o que começa a acontecer é que a gente começa a dar espaço para esse fluxo de energia voltar. E o nosso corpo começa a ser ativado como ele verdadeiramente deve ser. A forma como ele realmente tem que ter. O jeito que ele veio para ser. O presente que ele veio para ser para você. Percebe? Então, assim, pra mim, gente, processos corporais de Axis, ele é tão lindo e tão extraordinário porque eles são tão gostosos e tão simples. De verdade, quantas pessoas conseguem parar pra meditar? Né? Eu pratiquei meditação, assim, diariamente de 2016 até mais ou menos 2019, 2020, até que eu comecei a receber tantos processos corporais de Axis que hoje, pra mim, a meditação, ela nada mais é do que um momento em que eu paro pra me conectar com a minha respiração. Mas eu já não tenho mais essa demanda de fazer esse processo profundo de meditação para oxigenar a minha mente, para oxigenar meu corpo, sabe? Porque eu já recebo tantos dos processos corporais e eles têm tanta mágica acontecendo enquanto eu recebo. Eu percebo tantas memórias sendo liberadas no meu corpo, da minha vida,
Eu percebo tanta transformação acontecendo. Então, quando eu convido vocês para virem para um workshop, como vai acontecer agora, nessa sexta em Porto Alegre, um workshop para dissipar os lugares em que a gente está sempre nos mesmos padrões repetitivos, para soltar os lugares onde isso foi originado, sabe? Não é só para viver o workshop e deu e ir embora. Não. Pega esse processo corporal que você vai aprender, se aplica ele, convida pessoas na tua casa, na tua região, para um aplicar no outro, traz isso pra tua vida, mostra isso pro teu marido, pra tua mulher, pros teus filhos, diz aqui, fulano, vem cá, me aplica, deixa eu te aplicar também, porque tem umas tranqueiras que a gente criou aqui dentro de casa junto, então vamos aproveitar e mudar tudo isso junto. Percebe? E aí a gente começa a entrar num novo jeito de criar a nossa vida. E talvez a mágica da transformação tem coisas que vai acontecer, pum, de uma hora para outra, você abriu cadeados. Sabe, o Access sempre fala pra nós, o Gary traz pra gente, o teu corpo é a chave que vai abrir os cadeados na tua vida. Você é o cadeado, você pegou aqueles pontos de vista, os pensamentos e você trancou no teu corpo. E é exatamente o que o Dr. Joe Dispenza traz das pesquisas e estudos dele. Aí, o que os processos corporais fazem é acender, é ativar essa energia que o teu corpo veio para ser novamente e permitir que esses cadeados se abram, que você solte isso da tua vida. Então é realmente sobre uma escolha de se transformar todos os dias, com frequência. E tem cadeados que quando você abre, pum, alguma coisa talvez incrível na tua vida acontece. Eu já tive pessoas que receberam uma sessão de barras de Access e abriram os olhos para relacionamentos tóxicos que estavam, terminaram com esse relacionamento de um dia pra noite. Tive pessoas que receberam 20 mil na conta no dia seguinte, que não sabem o motivo. Eu já tive muitas cenas. E teve pessoas como eu, que comecei a receber no dia a dia e semanalmente, e eu fui percebendo a mágica da transformação naturalmente. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu não ganhei na loteria, eu não criei um relacionamento da noite pro dia, como eu pedia, né? Que eu disse que quando eu cheguei nas barras de Access pra praticante, eu digo, olha, eu só quero duas coisas, ficar milionária e casar. Nenhuma das duas coisas aconteceram. Contudo, ao longo dessa jornada, eu descobri muito de mim. Eu acessei quem eu sou, acessei habilidades, eu acessei a alegria de viver. Cara, que alegria ter tesão de acordar e simplesmente saber com o que você vai fazer, o que você vai trabalhar. E hoje, eu comecei às 7 da manhã, vou terminar às 11 da noite feliz. Feliz com o que eu faço, amando o que eu faço, transmitindo possibilidades diferentes, não só pro mundo, mas também pra minha vida. Então, cara, que incrível! Posso dizer um salve para isso? Posso bater palmas para isso? Posso reconhecer o quanto isso também é extraordinário, né? E é isso que eu quero te convidar, a você perceber que é adicionar as classes. Se você ainda não fez um curso de barras de Access, vem, faça um curso de barras de Access, aprende ferramentas para você parar de xingar, de murmurar e para você ter um jeito novo de criar a tua vida. Aprende técnicas para você verbalizar e pensar e se relacionar com o mundo de um jeito diferente. Aprende a técnica corporal das barras de Access para você se auto-aplicar, para você receber das pessoas, né? Para você ter uma rede de relacionamentos para de repente combinar as trocas, para você aplicar. Se você quiser, você pode trabalhar com a técnica também, é bem legal. Enfim, sabe, começa a te permitir acessar algo maior para a tua vida. E talvez vocês ainda nem usem as ferramentas, talvez vocês já tenham feito os cursos e vocês nem estão usando as ferramentas. Caramba, pega teu manual de barras de Access, lê ele de novo, pega teu cartãozinho, usa lá, pega os manuais que você recebeu, aplica isso na tua vida e bora ser a transformação de dentro para fora. Porque você se transforma, você transforma todas as pessoas ao teu redor. O teu impacto faz diferença, a tua voz faz diferença, a tua energia faz diferença. Percebe? Então existe muitas coisas pra gente mirar e pra gente olhar. E muito obrigada, que amor, vocês falando aqui, eu agradeço muito. Que bom que vocês recebem de mim, sabe? Eu agradeço imensamente e o quanto mais nós podemos ter essas clarezas na vida, sabe? O quanto mais nós podemos ter essas percepções da vida. Estarmos presentes com o nosso propósito, com a contribuição, com a energia de uma vida mais incrível pra gente. Então, galera,
Essa live ainda tem muita energia aqui, tem algo mais pra gente trazer, mas realmente o meu convite, venham para as classes de barras. Dia 2 de dezembro vai ter curso de barras de Axis aqui em Porto Alegre. Dia 19 de novembro, agora nesse domingo, eu vou dar uma classe VIP para apenas 2 pessoas, então temos ainda uma última vaga. Talvez seja para você. Venha receber, venha descobrir algo novo pra tua vida, venha sair dos mesmos lugares. E sexta-feira à noite vai ter um workshop incrível aqui pra gente interromper os padrões de repetição. Bora lá! Dia 20 vai ter um workshop pra você se enxergar, que é o Te Enxerga, pra você despertar as suas habilidades, pra você se achar a mais linda, maravilhosa, se reconhecer, o mais incrível, fodástico, se reconhecer e mandar essa energia brilhante pro mundo. Criações por aqui não faltam. Qual delas te chamam? Né? Essa pra mim é a pergunta que move mundos. Qual delas te chama? Qual delas vai fazer você acessar mais de você? Qual delas vai fazer você acessar mais da tua alegria? Qual delas vai fazer você acessar o novo passo, o novo espaço para você acessar mais de quem você pode ser? E consciente de que é uma jornada. Se você não tiver projeções e expectativas sobre o que você pode criar na tua vida e simplesmente ir soltando os padrões que já não funcionam e que nesse momento, no agora, você está disposto, você está disposta a mudar. Se simplesmente você se permitir saber, cara, com 1% mais 1% mais gentil comigo hoje, 1% mais consciente hoje, 1% me movendo mais hoje, o que eu posso criar? Só 1%, só 1%. Vai, te mexe, sabe? O que mais é possível, o que mais é possível, o que mais é possível. Vocês são seres extraordinários, que vocês possam brilhar cada dia mais, que vocês possam reconhecer isso e comecem soltando o que não funciona pra ti. Comece escolhendo, soltando. Então, policiem os pensamentos de vocês. Peguem pela rabeta os pensamentos limitantes que vocês estão tendo aí. Isso é presença. Quanto mais você corre suas barras de Axis, mais você fica atenta e atento aos teus pensamentos. Agora, se você ainda não corre, você pode. Eu já tô te trazendo o alerta. Como você pode fazer para brincar? Põe o despertador a tocar cada meia hora e começa a fazer uma anotação. Deixa tocar e a pergunta, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo? O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo? Isso já vai te trazer presença, para você saber o que tem dominado de pensamentos e de emoções os teus dias. E você vai ter tanta clareza do nível de pensamento e emoção que tá aí presente, que você vai se dar conta, pô, tá na hora de mudar isso daqui. Caramba, eu passo o dia inteiro reclamando de dinheiro, eu passo o dia inteiro me preocupando com o dinheiro, com a família, com o relacionamento, com a saúde. Se eu quero escolher uma coisa maior e melhor, tá na hora de eu mudar o padrão. Só mudando o padrão é que eu crio uma coisa mais grandiosa. É simples assim, percebe? É lindo e simples assim. Fico feliz, gente, se a live tá contribuindo tanto com vocês. Às vezes tranco os comentários, leva um tempinho, eu tenho que subir aqui pra ver. Gratidão por estarem recebendo tudo isso. E é realmente excepcional, esse conhecimento que eu trago pra vocês. Pouquíssimas pessoas no mundo acessam. Poucas pessoas. E ouso dizer que muitas pessoas que têm as ferramentas nem imaginam. Nem imaginam. Então, se você é facilitadora de barras, de processos corporais, se você é praticante de barras e de processos corporais, esse tipo de conhecimento, no meu ponto de vista, é essencial. Essencial. Você tem que ter esse conhecimento, nem que você o transmita como eu, com simplicidade. Minhas palavras são simples, eu não sou cientista. Basta um cientista ter me transmitido o que eu consigo transmitir para vocês. Mas aqui eu quis pegar as palavras dele para te transmitir, porque eu sei que isso passa autoridade. Eu sei que isso faz você talvez prestar atenção no quão isso é vital. Porque se eu trago às vezes com a minha simplicidade de fala, é uma coisa. Se eu te trago um cientista falando, eu te trago uma autoridade diferente, cria um impacto novo no teu universo. Então, tudo bem que a gente possa pegar e transmitir esse conhecimento de um jeito que vocês acessem cada dia mais. Isso aí é meu propósito, que as pessoas percebam o quanto é relevante a gente dar prioridade e demandar consciência, sabe? E é isso. Sim, agradeça por receber tanto. Galera, meu super convite para vocês. Eu quero dizer que ontem nós tivemos um encontro à noite que foi gratuito.
pra galera que tá no meu grupo da Galera Desperta Comigo. Esse encontro gratuito, ele vai ser disponibilizado a gravação hoje para quem se inscreveu. Quem não se inscreveu, bailou na curva, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Conectado com uma peça de teatro que é nossa aqui. Mas assim, bailou na curva, mas tá tudo bem. A gente vai editar a parte da técnica e vamos colocar no YouTube em breve. Vai sair provavelmente essa semana para vocês no YouTube. E eu quero te fazer um convite muito especial. Eu tô propondo olhar pro meu canal do YouTube para que ele vire até dezembro 1000 inscritos, ok? O YouTube me falou, você tem até dezembro para virar 1000 inscritos lá e ter não sei o que lá de horas, não sei o que, para poder valer o teu trabalho desse último ano. E falta pouco, gente, nós temos quase 800 inscritos. Então, o meu convite é, se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal do YouTube, por gentileza, se inscreve, curte os vídeos, compartilha, isso vai ser uma grande contribuição para o nosso trabalho, para que ele possa chegar em mais pessoas no mundo, tá bom? E aí fazer valer também essa ferramenta nova que a gente começou a adicionar esse ano no negócio, tá? Então foi muito legal, a gente já cresceu bastante no YouTube esse ano, tá sendo muito interessante, tá colaborando para muitas pessoas, lá tem as técnicas, lá tem o Diário da Consciência, que são tipo gotas de consciência que você pode todos os dias abrir e ver uma mensagem pra você. Se eu não me engano, a gente já tem uns 20 e poucos episódios, né? Então, assim, é muito espetacular, né? A Tânia falou, eu acho que você tá falando de ontem, né, Tânia? Que você chorou muito ao reconhecer que nós somos curadores e não reconhecemos. Yes, essas pessoas que parou aqui são grandes demais. Sim, são. Então eu tô muito grata, gente. Muito obrigada a vocês. Fica aqui a mensagem na nossa live de hoje, quase 1 hora de live. Eu vou deixar ela salva. Se perceberem de convidar mais pessoas a verem, por favor. E deixa o teu comentário no final da live, nem que seja aí as tuas borboletas. Tá bom? Espero vocês nos Processos Corporais em Porto Alegre, nessa sexta-feira, dia 26, tem MTV SS, Barra de Axis, dia 2 de dezembro, ou, se talvez você for essa pessoa, dia 19 de novembro, agora na classe VIP, que teremos nesse domingo, tá bom? Beijo, meus amores! Nos vemos em breve! Até amanhã! Amanhã, 12h30, tem live. Ah! Tem uma convite pra vocês. Amanhã, às 9 da manhã, eu vou participar de uma live muito legal com a Judayan. Vocês lembram da última live que eu fiz a leitura do livro do Dr. Dan? Gente, ontem me abriu energia, eu convidei uma galera pra fazer essa leitura agora em dupla. Então a gente vai fazer tipo assim, gotas de consciência. Então a gente vai fazer assim, a gente vai abrir o livro e ver o que aparece e vamos falar sobre isso, tá? E certamente vocês estarem ao vivo conosco vai colaborar, porque a consciência aparece! Então assim, ó, venham aqui ao vivo, vai ser às 9 da manhã, amanhã é feriado, facinho, chega mais aqui, feriado no Brasil, né? Chega mais aqui com a gente. E aí vamos aproveitar pra gente poder receber aí também. Então amanhã às 9 da manhã tem live com a Judayan, pra gente ler uma parte desse livro mágico do Dr. Dan. E depois, 12h30, tem live só eu e vocês, sobre você e dinheiro. Que legal, Solange, você tá de Madrid, fico muito feliz, que linda, Su, muito obrigada por ti, você é muito maravilhosa. Gente, gratidão por todos, hoje eu tô muito feliz, teremos o segundo encontro da Imersão Decola Comigo. Tô aqui, ó, pronta pra botar fogo na rabeta dessa galera hoje à noite. Ó, e se você não pode participar da Imersão Decola Comigo, não tem problema, a gente tá com lista de espera, em breve a gente já vai abrir aí novas possibilidades, tá? Não tenho clareza se ainda esse ano ou será ano que vem. Então, se você escolhe entrar na lista de espera, me manda um oi no direct que a gente te põe na lista, tá bom? Beijo! Até mais!